Bom, gente, boa noite. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos, bem-vindas. A ideia desse evento, que a gente chamou de Psicanálise, Mídia e Parentalidade, surgiu num... Tudo bem o microfone? Está baixo? Pronto, melhorou? Melhorou. A ideia desse evento surgiu a partir de um convite que a Vera fez para a Rita vir aqui no Instituto fazer uma sessão de autógrafos do livro dela, Mãe Sem Manual, num domingo de manhã, um domingo muito animado, por sinal. E eu falei para a Vera, a gente vai trazer a Rita aqui, não vai pedir para ela falar sobre a função da comunicação para mães e pais hoje? E a Vera falou, Thaís, é domingo. Tem que criar uma oportunidade para isso, né? Então, a gente criou essa oportunidade, também aproveitando aí para poder convidar a Julieta e a Vera para falar também de como elas fazem esse trabalho de transmissão da psicanálise nos meios de comunicação. Um trabalho super autoral e consistente que elas têm feito. Esse espaço aqui é o Ocupação Psicanálise, um espaço aberto para outros coletivos, grupos, instituições trazerem seus eventos, proporem suas ideias e realizarem aqui. Esse é o primeiro Ocupação Psicanálise proposto pela equipe do próprio Instituto. Eu sou Thaís Garrafa, faço parte da equipe de clínica e de pesquisa aqui do Instituto. Acho que a gente vai ter muitas questões para discutir. Eu acho que quando a gente pensou o título desse evento, não foi sem um certo vacilo que a gente propôs o termo parentalidade nesse contexto, porque a gente tem um certo receio, uma resistência ao uso normativo que muitas vezes se faz desse termo nos meios de comunicação. Mas ele tem uma fertilidade também para a gente pensar as funções parentais aí dentro das mudanças que as famílias têm vivido, nos últimos tempos. Bom, não vamos estender, vou passar a palavra para os nossos convidados. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bom, vou passar a palavra para a Julieta Jerusalinski, doutora em Psicologia Clínica, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre e do Centro Lídia Coriá. Bom, agradeço o convite para essa mesa, mas, de fato, agradecer o convite para essa mesa é pequeno diante de um agradecimento muito maior que de fato, quero fazer para a Vera, pelo trabalho que ela produz ao aceitar e assumir uma missão tão valiosa quanto a coluna da Folha. Isso tem muita importância. Te agradeço pela parte que me toca de comunidade psicanalítica, uma comunidade em que não dá para falar nunca em nome de todos, por fazer isso. Creio que isso é um trabalho de grande valor. A gente pode dizer que é algo que, como já consta no convite dessa mesa, feito por vários outros psicanalistas antes, que se dirigiram ao público em geral, não também, sem, em certa medida, receberem críticas, muitas vezes, dos próprios colegas do meio, no sentido de que a gente poderia pensar essas críticas, e isso me interessa bastante discutir, em duas vertentes. Uma delas seria, por um lado, o de pensar se, de alguma maneira, a exposição, a fala de um psicanalista no meio de comunicação ao grande público não implicaria, não faria obstáculo, não causaria resistência aos atendimentos clínicos, na medida em que, ao fazer isso, um psicanalista estaria saindo de um lugar supostamente opaco que precisaria ocupar para que os pacientes pudessem, então, desdobrar as suas associações livres. Eu, de fato, essa é uma crítica que me parece que precisa ser bastante questionada, porque se isso seria uma resistência
que isso, se a questão seria que isso produzisse resistência para os pacientes ou se isso seria uma própria resistência do psicanalista. Porque, de fato, o afastar-se do falar de certas questões que são contundentes no laço social, de fato, muitas vezes pode ter um caráter muito defensivo. Ou seja, de que nos ocultemos numa espécie de psicanálise do alto da torre, que nos ocultemos num lugar de falar apenas para entendidos, porque sim, sempre que a gente fala, corre o risco não só de ser mal interpretado, mas também, quando a gente fala, como dizia Lacan, a gente sempre fala como analisando, então, em certa medida, isso implica uma certa exposição. Mas uma exposição que me parece que vai muito na vertente de poder criar, como a gente falava em certo momento numa mesa com Wagner Hanna, e devo esse significante a ele, né? Poder produzir uma profanação da psicanálise, no sentido do que o Agamben fala, da importância de devolver certos objetos sagrados ao uso corriqueiro, né? Que a gente, de fato, possa pôr a mão na massa naquilo que nos concerne, que nos toca, do sintoma social, e não ficar num lugar sagrado. Então, essa crítica me parece importante que a gente a pense nessa direção. A segunda questão seria, bom, mas se um psicanalista ele lê o comparecimento dos sintomas de um paciente, fazendo com que então esse sintoma ele só adquira o seu valor na relação, no contexto simbólico da singularidade de cada um, e aí a singularidade é algo muito valioso para o valor que um certo sintoma tem. Qual então seria a possibilidade, ou até mesmo um valor, de que um psicanalista se dirigisse ao social? E aqui a gente precisa considerar o quanto há sintomas sociais e que esses sintomas sociais eles nos convocam a uma reflexão. Cada época tem os seus ideais e aquilo que a gente recebe no consultório enquanto psicanalista, se de um lado a gente tem a bela tapeçaria dos ideais de cada época, no consultório aquilo que a gente recebe é o avesso dessa tapeçaria. A gente está sempre lendo a tapeçaria pelo avesso, naquilo que, junto com o ideal, como o outro lado da moeda, sempre se apresenta como sintoma ou sofrimento de cada um dos nossos tempos. Então, quando se trata então da clínica com crianças, a gente ainda se encontra com uma idealização de que as crianças elas estariam poupadas dos sofrimentos, né? De que as crianças, pelos seus pais, pelos direitos, né? Do ECA, pela proteção da escola, e de que então a gente, de fato, socialmente, até onde pode, faz um esforço para poupar as crianças. Mas as crianças não são tolas. E elas, como a infantaria de um exército, costumam estar na linha de frente do que é sintoma social da sua época. Ao escutar crianças, ao atendê-las, a gente se encontra com essa condição que o sintoma da criança traz, que é como aquela história em que uma criança diz: o rei está nu. Os sintomas das crianças, elas vêm desnudar as nossas belas intenções de poupá-las. Elas nos dizem, ali o seu sintoma fala, ali o seu sintoma revela. Então, vejam, se a gente fizer um comparativo, que eu vou fazer isso de uma maneira muito breve e rápida para não cansá-los, mas trazendo como uma reflexão, Freud também escutou as crianças do seu tempo. E não se trata de que a gente verta sobre as crianças os mesmos princípios ou as mesmas questões
ou que abra perante o cuidado das crianças na atualidade as mesmas interrogações que se tinha em relação às crianças há 100 ou 120 anos atrás. Mas a gente está no maior rigor de uma tradição psicanalítica e freudiana, quando a gente pergunta o que passa a ser o sintoma dominante das crianças dos nossos tempos, porque isso não quer dizer que diga respeito a todas as crianças, mas que passam a atingir uma grande maioria. Então, eu gosto de interrogar essa questão, eu tenho feito isso mais de uma vez, pensando a verdade, o gozo e o saber das crianças há 100, 120 anos atrás ou hoje em dia. Então, se a gente pensa o saber, há 100 anos atrás, para a criança, o adulto era alguém que sabia. E a criança, ela se encontrava profundamente inibida do seu desejo de saber, nas suas investigações sexuais, há 100 ou 120 anos atrás. As crianças ouviam explicações tais como quem trazem os bebês são as cegonhas, né? Elas recebiam evasivas quando tentavam produzir as suas teorias e as suas investigações sexuais. E hoje em dia, como é que as crianças estão situadas em relação ao saber? Porque, de fato, para as crianças de hoje em dia, será que são os adultos que sabem? Tem algo que é muito maior do que os adultos na atualidade, que se chama internet, Google. Hoje em dia, para as crianças, é a internet que sabe. Os adultos também. Os adultos também. Qualquer coisa a gente dá um Google, né? O fato é que, para as crianças, aparece, num momento mesmo de formação e de constituição psíquica, isso tem um efeito que é com quem a criança singulariza os seus percursos de investigação. Porque uma coisa é o conhecimento, outra coisa é produzir um saber fazer na vida, ou compartilhar um testemunho de alguém que tem um saber fazer sobre algo porque pagou com o seu corpo para construir esse saber. Então, as crianças, elas têm uma espécie de ilusão de um saber, a revelia da experiência que se passa na vida. E, por exemplo, um exemplo disso é uma criança que há um tempo atrás ganhou uns patins, e que ela, então, achava, claro, que ia pôr os patins e que ia sair andando, que bastava pôr os patins e a gente se transforma, porque o poder está no objeto. Então, em tempos em que o poder está no objeto, basta a gente calçar aquilo e sair fazendo pirueta, né? E, diante, então, dos fracassos das suas tentativas, eu disse para ela lá pelas tantas: bom, mas você sabe que se não tem ninguém na tua família que possa te ensinar isso, você pode ir no Ibirapuera, você pode ir, tem parques onde tem pessoas que ensinam. E ela disse: não precisa, eu posso aprender pela internet. É nesse nível, ou seja, é possível aprender a patinar pela internet, porque tem tutorial para tudo. Mas, além do mais, isso nos traz uma ilusão de que, veja, é aqui que eu aprendo a andar de patins, né? Porque também, entre outras coisas, para aprender a andar de patins, a gente precisa ralar um pouco o joelho. Não tem jeito. Não tem como, e aqui é que me interessa esse cruzamento do saber fazer, com uma certa experiência, um certo testemunho de alguém que pagou com o seu corpo. Então, isso produz um importante deslocamento. A gente aí vai se encontrando também com crianças que, diante da curiosidade ou das suas investigações sexuais, se encontram com vídeos pornográficos na internet. Isso tem sido muito comum. E vejam que a obscenidade do ver, ela vai numa direção, inclusive, de paralisar a investigação.
Porque a obscenidade da cena, ela muitas vezes silencia a criança, silencia a sua pergunta. O espetáculo sensorial, às vezes, pode ser tão forte que isso impede a formulação de uma interrogação. Isso é algo que a gente tem encontrado na clínica com crianças. Não é nada difícil, né? A gente, às vezes, tem que se esquivar de certas mensagens, né? Tem que querer não ver isso na internet para não ver. A gente pode pensar que isso está muito afastado do que acontece com os bebês. Não está, de fato, eu não vou adentrar nessa questão. Hoje é uma questão que muito tem me ocupado, que é as intoxicações eletrônicas da primeira infância, de como isso tem também suprimido o encontro de bebês e pequenas crianças com a circulação pelo mundo, com tudo que isso incomoda e desacomoda. As crianças não ficam mais roubando batata frita das mesas vizinhas nos restaurantes. E isso é uma pena, porque quando a gente rouba batata frita, a gente, através de um objeto, estabelece uma relação possível de troca, de diálogo, de brincadeira, e elas estão com a Peppa a um palmo do nariz, paralisadas nas suas investigações, sendo amamentadas enquanto olham para o celular. Eu vejo isso direto nos aviões. Mas mesmo quando o celular não se entrega na mão de um bebê, a gente vai se encontrando com os efeitos que tem indiretamente para eles algo que é uma instituição da atualidade, das mais preocupantes, e que é uma instituição na qual é melhor não cair em difamação, que é o WhatsApp de mães. Ou seja, cair na difamação no WhatsApp de mães é o fim da existência de uma pessoa. Não tem nada mais grave do que isso. Mas o fato é que a gente vai vendo como, nessa condição de uma maternidade exercida de uma maneira solitária, porque a gente fala da parentalidade, e aí tem toda a importância que tem a modificação e a retaguarda legal diante de novas configurações familiares. Bom, vejam, tem quem ache que o tradicionalismo parental poderia nos salvar de qualquer mal-estar. A psicanálise está aí para dizer justamente o contrário. O fato é que o que sim tem sido muito preocupante é como a maternidade tem sido exercida numa condição muitas vezes extremamente solitária, seja lá qual for a classe social, e que então a gente vê as mulheres sozinhas em apartamentos, em barracos, ou seja, depende da classe social, isso, com bebês, e numa condição de, muitas vezes, afastadas das suas famílias de origem, ou sem companheiros, ou sem uma comunidade de comadres mais amplas, e que então, ao que se recorre? Ao WhatsApp. Então, diante das pequenas situações mais corriqueiras que qualquer mãe enfrenta no cuidado de um bebê, seja uma papinha que é recusada, uma mamada que não acontece, um sono que não vem, um cocô que não chega na hora esperada. Eu estou falando das situações mais simplórias que fazem parte das trocas da vida com qualquer bebê. Muitas vezes, diante disso que seria preciso, que é esperar para ver, ou seja, para construir uma série, há uma precipitação, porque todos vivemos apressados, e a maneira como as mães exercem a maternidade não é um efeito das suas competências individuais ou inatas, ela está absolutamente atravessada pelos ideais e pelo laço social. Então, a primeira coisa é lançar isso para um WhatsApp e dizer, bom, meu filho não quer comer, o que eu faço? E a partir daí chovem, sem respostas diferentes, que muitas vezes estão no lugar de fazer obstáculo
ao que precisaria ser uma interrogação que ficasse em aberto, para produzir ali um saber fazer no encontro e no desencontro com esse bebê. Tempo. A gente precisa de tempo para poder produzir um saber fazer. E a gente, desde que anda com esses aparelhos, a gente não tem mais tempo. Que sempre tem alguma coisa ali por ver. A gente está sempre em atraso. Visualizar. Né? Visualizar instaura uma urgência. Né? Depois que você visualizar, você tem que responder imediatamente. Sem tempo para pensar. É rapidinho. É rapidinho. Não é rapidinho produzir uma resposta para o outro. Bom, falando em tempo, o tempo corre. Então, rapidamente, queria dizer para vocês que, em relação ao gozo, lembremos que, há 100 anos atrás, Freud nos disse uma máxima que passa, então, para a história, que é que, quem sabe, uma educação menos repressora possa dar lugar a adultos menos neuróticos. Claro, eram crianças muito reprimidas em suas satisfações, e isso tinha muitas consequências para que adultos se tornavam, para as frigidezes, para as anestesias, para a falta de libido, não só sexual, mas investida de maneira geral na vida. E agora, não é mais isso que diz respeito ao sintoma da maioria das crianças. A gente vê crianças que, pelo contrário, muitas vezes chafurdam num gozo limitado, adultos que eles mesmos estão muito preocupados em não dizer que não, porque o não pode ser muito traumático. No mesmo texto em que Freud fala essa célebre frase que passa para a história, quem sabe uma educação menos repressora possa dar lugar a adultos menos neuróticos, ele também diz algo que isso parece que foi mais esquecido e que seria bom lembrar, que ele diz: crianças excessivamente atendidas em seus anseios também adoecem. Isso as adoenta, isso as faz padecer de um excesso. Bom, sobre a verdade, Freud estava em uma época de pleno valor do cogito cartesiano, penso, logo existo. Então ele nos dizia, vamos lá, que a razão, a sede do nosso ser não é a razão, é uma sobredeterminação inconsciente dos nossos atos. E então, isso que depois que faz Lacan dizer, sou onde não penso, e penso onde não sou. Quer dizer, a gente aparece ali onde a gente se surpreende com a gente mesmo, para além da nossa vontade. A verdade, hoje em dia, estaria na razão. A gente se encontra em tempos em que a verdade, ela parece estar mais do que nunca achatada sobre o real orgânico. Ou seja, onde há um discurso que nos faz parecer que os nossos sentimentos eles são redutíveis a se somos ou não um apanhado mal engendrado de certos neurotransmissores. E sem dúvida que o que se passa no nosso corpo tem consequências para a gente. A gente está falando disso aqui na entrada. Ou seja, eu tinha uma pacientezinha que, bom, ela foi resolvendo muitas coisas na vida e todos ficaram muito curiosos de que ela só desse chilique na escola depois do recreio. Era o único momento em que ela dava chilique. E lá pelas tantas eu digo para ela: você está tomando o seu lanche? E ela diz, na verdade não, porque é assim, a gente tem um tempo para tomar o lanche e brincar. Então se eu não tomo o lanche, eu posso ir rápido para o recreio. Eu digo, bom, para a mãe, começa a preparar uma coisa que seja mais rápida para comer, porque a glicose baixa dá mesmo muito mau humor. Então, assim, vamos lá que o corpo tem consequências, mas não significa que a gente possa produzir um reducionismo organicista. E que então se faça o que se diz hoje em dia, que é bom, estou triste porque minha serotonina está baixa. A gente também se interroga por que faz a gente ficar dessa maneira. Então, se isso é algo que é predominante no discurso social da atualidade, me parece do maior valor que um psicanalista possa romper um uníssono do que tem sido um saber técnico dominante. Porque a gente vive em tempos em que os pais estão muito destituídos do saber e os técnicos que sabem. Há técnicas para tudo, para dar de comer, para dar castigo, para educar, para dormir. Esses dias eu recebi, eu
coloquei isso numa tarefa que eu fiz muito mais modesta e incomparável a essa que a Vera está fazendo, que era um blog, e é ainda que menos alimentado hoje em dia, sobre criança em desenvolvimento, no Estadão Online. E eu, naquela época, recebi um manual que eu não conseguia acreditar que eu vi, acho que você conhece isso, que falava manual de bebês, e que falava de bebês como se eles fossem um carro. Primeiro eu achei que era uma piada, mas não era. Toda a linguagem e a imagem era como se tratasse mesmo de um carro. Então, em tempos como esses, em que se apresentam tantas técnicas infalíveis, porque o assunto é que as técnicas elas são infalíveis, mas por serem infalíveis, quando uma técnica falha, ela só pode querer dizer duas coisas: ou que a mãe não sabe fazer nada direito, ou que esse bebê está estragado, por assim dizer, porque a técnica em si é infalível. Então, diante dessa condição, me parece do maior valor que um psicanalista possa romper esse uníssono do saber técnico, justamente produzindo brechas, produzindo textos que levantem a interrogação. Porque o não saber dos pais é muito mais valioso, há muito mais saber no não saber dos pais do que nesse saber positivado e reducionista da técnica. Então, se depois de ler um texto desses que se fazem, que os psicanalistas têm feito, um pai ou uma mãe pode se produzir uma interrogação a partir do seu não saber, a gente está vários passos adiante do que é necessário para a criação das crianças, porque aí a gente abre o lugar para todos os atos criativos e para todas as invenções que se produzem justamente quando a gente não sabe. Então eu considero essa uma tarefa, um trabalho do maior valor. Vamos profanar a psicanálise. Vou passar a palavra para a Vera Iaconelli, psicanalista, diretora do Instituto Gerard e colunista da Folha. Bom, toda vez que eu ouço alguma coisa assim, nossa, coragem sua lá na Folha, né? Parabéns, eu penso, gente, onde que eu me meti que eu não me dei conta? Você foi ousada essa semana, nossa, o que eu ousei tanto que depois eu voltar, não sei como, mas realmente eu vou ouvindo, né? Que tem um retorno nessa apresentação de vários níveis, dos melhores aos piores. Mas me ocorre, a partir da tua fala também, né, Julieta, a gente tem esse encastelamento da psicanálise, ele é muito curioso, quando você vai pensar que a psicanálise... A filmagem aqui, desculpa, vou ter que dar um gelo. Mas que a psicanálise vai surgir na Viena, fim de século, né, retrasado, desse tamanhinho, onde todo mundo se conhecia, todo mundo se cruzava, que é uma Vila Madalena, basicamente, né? Então, que tanto castelo dava para ter nesse convívio tão reduzido, né? Também é curioso isso, imaginar que as pessoas não se cruzavam, que as famílias não se conheciam, né? Muito pelo contrário. Mas, enfim, eu acho que tem sim uma diferença importante que acontece hoje nessa transmissão, que eu vou chamar de transmissão, né? Porque a gente, como psicanalista, a gente faz a transmissão também para os colegas que estão em formação, né? E a gente recebe essa transmissão, tem toda essa troca para os iniciados, vamos dizer assim, nos jargões que nos cabem, mas a gente, ainda assim, apoiados no texto, enfim, a gente não tem a menor garantia do que a gente vai transmitir. Como cada um vai receber essa transmissão, a gente faz uma aposta, né? E sempre pode ser interpelado naquele lugar. Não, mas o Lacan disse aquilo, não sei o que, não sei de onde você tirou isso. Quer dizer, tem ali a teoria para servir de uma certa mediação da conversa. Bom, e a gente faz essa aposta e vê depois o que vai colher de bom, de ruim, isso daí, né? Quando você chega na transmissão, já no âmbito público geral, é uma aposta mais arriscada, mas que me interessa muito, sempre me interessou muito. Eu lembrei de uma coisa que eu encontrei uma moça no lançamento do livro da Etel, a Tica, que está aqui,
E ela chegou para mim e falou assim, ai, você que é colunista lá da Folha, né? Porque agora eu não sou mais nada, eu sou colunista da Folha. Assim, então deixa eu te falar, eu adorei aquele negócio que você escreveu sobre não dar bonecas para meninos. Porque eu estava comprando uma boneca para dar de aniversário para o filho de um amigo, aí eu li aquilo e falei assim, nossa, que mancada. Aí eu pensei, o exemplo que eu estava dando era justamente para tentar com um jogo, né? Olha, eu não daria um presente para um menino num aniversário, uma boneca, porque os pais podem se ofender. Mas para fazer um jogo, para fazer um giro ali, né? E ela tomou aquilo como uma verdade, uma dica. E eu fiquei tão consternada, falei assim, nossa, que pena, né? Poderia ser um gesto tão interessante, né? Pelo menos você tinha uma intuição de que cabia ali, né? Ela ficou mais consternada, mais decepcionada, porque ela estava me elogiando, né? E eu fiz aquela cara. Então, realmente, o que vai, o que volta, é uma coisa que... Mas eu continuo fazendo essa aposta, né? E nesse lugar, eu acho que tem uma questão política importante. Eu acho que não dá mais para a gente usar, que você traz muito bem, de desculpa essa preservação do espaço analítico, esse que a gente chama, né, a clínica analítica, na qual realmente o analista tem que se abster de opiniões, de se pôr como um sujeito, né, ele está numa outra posição, e que acho que é prontamente preservável. Acho que é uma balela que isso não seja preservável, porque o paciente vai pensar do que ele sabe de você, o que ele quiser, e vai trazer isso a partir da singularidade dele, e você, na tua posição, vai interpretar ou não, mas aquilo já vai ser um dado do paciente, não teu, né? Então, o uso que ele vai fazer, ou porque ele chega e te vê na rua um dia tomando uma birita, ou porque te vê de mão dada com uma menininha e acha que ela é tua filha, sei lá, né? Ou com um bonitão, enfim, o paciente vai... Eu tive um paciente que uma vez falou assim, eu falei, olha, eu não vou trabalhar na emenda do feriado, né, vou estar fora, e quando eu voltei ele falou assim, eu sei que você foi para Aspen. Quer dizer, Aspen, amiga, sabe, né, Chile, Aspen. Quer dizer, tudo bem, o que está em jogo aí? Está em jogo, ele está falando dele, e a gente preserva esse espaço mesmo. Eu acho que é aí que a gente não pode dar mancada de, né, falar, não vou para Aspen, aliás, por sinal, o Aspen deve ser bem legal, mas, enfim, se me paga não dá para isso. Mas, enfim, não é o caso, não é disso que se trata, né? Agora, no âmbito, essa desculpa vai ser muito perigosa, porque a gente não pode esquecer a omissão psicanalítica, omissão e ação psicanalítica na ditadura, né? Não foi só omissão, né? A gente sabe que tem aí um histórico complicado da psicologia, da medicina na ditadura, e que a gente, na medida em que você emite opiniões, pelo menos você se posiciona, né? Eu acho que tem uma questão aí da gente dar um pouco, se mostrar um pouco também, né? Se posicionar. E eu vejo com alegria que os psicanalistas estão mais dando a cara para bater, e às vezes apanhando, como você bem diz, mais dos colegas do que da comunidade, né? Recentemente a gente teve um colega que foi, eu acho que é uma pessoa que está acima de qualquer crítica em relação à ética, uma pessoa sensacional, eu brinco que é o nosso Mozart da psicanálise, né? Que é o Christian Duncan, e ele foi na Globo e foi achincalhado por ter ido na Globo, né? O que eu acho muito complicado, porque nos coloca acima do bem e do mal, e eu me pergunto, será que o Lacan iria na Globo? Acho que ele iria falar o recado dele, não ia estar nem aí com a hora do Brasil, e muito pelo contrário, ele ia pegar aquele veículo e ia sapatear ali, não ia perder a oportunidade para dar o recado dele, né? Que eu acho que também o Christian não perdeu a oportunidade para dar o recado dele. Então, a comunidade também psicanalítica tem, às vezes, uma postura muito questionável nesse sentido, na medida em que não se apresenta, e quando o outro se apresenta, às vezes sofre umas retaliações que são, no mínimo, curiosas, né? A transmissão nos coloca diante desses rebotes. E, para mim, o que tem sido mais importante pensar é como é que a gente transmite isso que você traz, como a gente transmite o furo, né? Porque as pessoas têm realmente acesso infindável a informações e como fazer e como cuidar dos filhos. Isso é uma coisa que está totalmente dentro da lógica capitalista, é uma lógica de mercado, né? Sempre tem
o especialista ali para vender o seu serviço, inclusive nós, para tapar um buraco de uma transmissão que já existiu transgeracional dentro das famílias e que se perdeu e que é necessária, porque ninguém aprende a dar de mamar, né? A gente precisa ver, a gente precisa saber como é que é, você tem que ter uma transmissão. Essa transmissão sempre foi feita dentro da família, né? Dentro da coletividade. Às vezes nem era uma questão da família transmitir, mas existia uma coletividade, existia uma experiência que parecia que era natural, mas que na verdade era nesse convívio. Isso acabou. Isso acabou. O primeiro bebê que você pega é o bebê que você acabou de parir, né? Você não vê as outras mulheres carregando e dando de mamar e botando para dormir. Você tem uma fantasia do que é um bebê, de repente você tem o seu bebê e você não tem mais essa transmissão. Então vem o técnico, o especialista, o profissional, não se furta a vender seus serviços para preencher o buraco que existe e que eu acho que ainda vai existir, se bobear vai aumentar cada vez mais, né? Mas até aí a gente podia dizer, bom, esse é o jeito que a contemporaneidade arranjou para lidar com esse buraco de transmissão, né? O problema é que ele nunca vai sem a patologização. Não é que ele diz, olha, existem vários jeitos, vamos descobrir aqui o que funciona para você e para o seu bebê. Olha, se você não der o bico direito, vai rachar na primeira mamada e depois vai sangrar. E é verdade, tem um jeito certo de o bebê pegar logo que nasce. E se não pegar, é ruim, é uma coisa que tem que ser transmitida. O problema é quando essas possibilidades se tornam regras que vão determinar o que é normal e o que é patológico, e também vai ser vendido o segundo serviço, que é, havendo patologia, chama especialista, né? Então você tem eu entendo que essas comunidades WhatsApp, elas vão tentando preencher isso daí, para sair um pouco do especialista, mas elas também estão pegas por uma lógica do especialista. São comunidades que se fecham em cima de o melhor é dar de mamar até o bebê entrar na faculdade, né? O melhor é botar para dormir junto, o melhor o certo elas reproduzem regras e maneiras que vão sendo repetidas à exaustão e vão criando aquelas bolhas que quando vem uma coitadinha de uma mãe de fora que fala assim, não, mas eu nem quero dar de mamar, que dirá até o cara. Essa mãe não é uma mãe, entre outras, que escolhe uma outra coisa dentro das suas possibilidades inconscientes, pessoais, financeiras. Ela é uma mãe errada, né? Então, não só o especialista entra com um leque, como o leque dele restringe o que pode e o que não pode e patologiza e depois vende o serviço da psicoterapia. Eu fico muito assustada que hoje na clínica eu recebo muitas mães que não estão passando das entrevistas. Por quê? Porque elas chegam com questões que logo você percebe que não tem uma demanda analítica ali de um sujeito tentando buscar um a mais. Ele tem questões que você fala, peraí, vamos ver o seguinte, você está sozinha de noite com seu filho, 24/7, e aí você, sozinha, e não porque não pode pagar uma funcionária, mas porque acha que isso que é ser uma boa mãe. Isso é ser uma boa mãe. E aí você foi no pediatra e ele te deu Equilide para tomar, porque ele achou que o teu leite não estava legal e que você está... ok. E aí depois você foi no gineco, ele te deu Equilide, tudo bem. Depois você foi no pediatra, ele achou que você não estava bem e te deu Cetralina. E aí você fala, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro passar num psiquiatra, porque eu não sou psiquiatra, mas no mínimo estou desconfiada que isso aí não está dando certo, né? Vou tirar essa dúvida, porque talvez seja o caso de você passar no psiquiatra e ver se dá para tirar um Equilide sem desmame e enfiar uma Cetralina e ver o que rola. Tem cara de Coca-Cola com Mentos, né? Você está me tirando a Coca-Cola com Mentos. E aí depois, vamos pensar um pouquinho, por que você acha mesmo que você tem que ficar dia e noite com o seu bebê? Porque claro que existe uma questão de ficar com o bebê que é enlouquecedora, gente. Como você fica sem bater um papo com ninguém, dia e noite, com um cara que não te deixa ir ao banheiro, você não consegue pentear o cabelo, quer dizer, tem uma questão totalmente louca da cultura, e que esse sujeito, na singularidade, está pego, claro. Outra mulher vai falar aqui, eu quero uma ajuda, despencar minha mãe lá do Pará, vou arranjar uma babá, botar esse marido para tirar licença da paternidade, não importa. Essa mulher está pega em alguma coisa assim, de um ideal de maternidade,
Mas não é tão original da parte dela, ele está inserido na cultura e está sendo cobrado, ela está sendo julgada, ela tá supondo que a boa mãe é aquela mãe que dá conta disso. Que para nós, psicanalistas, é uma aberração, uma verdadeira privação social. A pessoa está... como assim? Né? Então, na hora que você acaba fazendo uma função quase de esclarecer, mas por que você achou que você tinha que dar conta disso? Por que você está sem babar mesmo? Por que você está tomando esse remédio? Quer dizer, vamos fazer o seguinte, vamos ver essas coisas primeiro e depois a gente vê se realmente se trata de uma análise ou de um percurso completamente equivocado. Você diz, vai tomar o lanche, senão você vai passar mal de um jeito, né? Antes da gente supor aí um sintoma nesse sujeito, a gente tem que pensar no sintoma social na qual ele está inserido e que ele pode estar pego, sim, mas às vezes, né, uma viradinha, a pessoa já volta de um outro lugar, né? Dito e feito, essa pessoa foi na médica, a médica falou, amiga, isso aí é Mentos com Coca-Cola. Isso aí a gente já primeiro precisa desintoxicar para depois começar a conversar, né? Não é um, não é dois, não é três. São muitos casos, né, que estão vindo que você fala, bom, será que a gente não podia transmitir isso num outro lugar, para a pessoa não ter que chegar na análise com isso, né? Será que a gente não pode falar sobre isso de um jeito um pouco mais, correndo o risco da pessoa não comprar a boneca para a criança, porque acha que você disse que não é para comprar, correndo risco, correndo vários riscos. A Rita vai falar alguns riscos dos haters, né? Nossa, que é um risco, viu, gente? Mas um outro risco importante é você, por exemplo, estar num evento e começar como psicanalista, né? Aquele que vai lá fazer o furo, aquele que vai falar, olha, só que não tem garantia, não tem como se preparar, olha, se preparem para não estar preparados, olha, não tem como faz isso, porque é claro que toda entrevista depois vem, você podia dizer como é que faz isso? Né? Você fala, pois essa é a hora que a entrevista acaba, né? Para decepção de todo mundo, mas se a pessoa até hoje não sabe que o psicanalista não responde nada, não entendeu nada. Né? Vem a pessoa e fala assim, mas você podia falar isso para a fralda tal? Assim, você podia ir no... Tem um produtinho, claro, a gente é produto e a gente incorpora produtos, a gente tem que tomar muito cuidado, de repente você está, né, com o cartaz do remédio tal, também é um risco. Você não vai no lugar por causa disso? Claro, você não vai se associar à marca, mas você vai se associar à marca, porque quem pagou o evento está associado à marca, né? Então, esse é um risco. Isso é uma coisa que acontece, querendo fazer um pouco uma autocrítica aí dos cuidados e do perigo e daquilo que a gente tem que ficar de olho, porque a gente vai ficando associado a marcas também. Atualmente estou associada à Folha de São Paulo, né? Não deixa de ser uma marca, não deixa de ser um produto a ser vendido, tá? Vou me furtar a falar lá? Não, estou adorando, estou achando genial, porque estou achando uma experiência de tentar, né? Não garanto, cada vez é uma aposta, um desafio, fazer uma fala que aponte para o furo, que não seja normativa, né? Vai ser sempre uma tentativa com os seus efeitos aí. Mas a gente tem que estar atento também, porque toda essa cadeia é uma cadeia de venda de produtos, seja do serviço do especialista, seja dos produtos agregados a esse serviço. Então a gente tem que estar atento. Né? Agora, voltando um pouco, o que eu estou tentando transmitir, acho que eu tentando fazer jus ao discurso psicanalítico, né? Transmitir justamente em relação à parentalidade essa falta de garantia, né? Porque a parentalidade, a questão da parentalidade é fazer supor que exista uma parentalidade ou uma preparação para a parentalidade. Nós vamos fazer grupos de gestantes e elas vão estar preparadas, elas vão ser mães melhores, né? Nós vamos fazer grupos de mães de bebês, elas vão estar preparadas, elas vão ser mães melhores, né? Nós vamos educar, tem gente que propõe realmente educação para pais, no sentido bem pobre do termo, né? No sentido bem de ensinar. Eu vou te ensinar a fazer esse negócio, né? E aí a coisa vai rolar. Os grupos, até onde eu entendo, podem ser interessantes na medida em que eles sustentem que os sujeitos se encontrem e possam lidar com a angústia e ser sustentada a angústia e não ser tapada com produtos, e produtos podem ser ideias também, né? Que tentem tapar o problema, mas na medida que um grupo
de preparação para o parto, de mães de bebês, de aleitamento, pode ser o mote que for, na medida em que ele sustente a singularidade dos integrantes do grupo e a angústia que decorre daí, porque cada um vai ter que se virar nos 30 e ninguém vai ter nada garantido, porque nessa equação, além de tudo, tem os russos, né, com quem a gente nunca consegue combinar, que é o inconsciente, né, a gente decide, mas a gente não consegue combinar com os russos, que é o nosso inconsciente, que aparece aí nessas brechas. Eu queria tanto dar de mamar, mas de repente eu não sei o que aconteceu, fiz uma mastite estratosférica, aí depois quando eu tentei tal coisa, aí o bebê não... Enfim, as coisas acontecem às vezes para responder a outros desejos, às outras fantasias, e tudo bem, né, somos assim, somos seres dessa envergadura e esses grupos sustentarem a singularidade e a ética das escolhas. Eu não quero dormir com meu filho, eu não quero dar de mamar, eu quero dar de mamar, eu quero dormir com meu filho. Isso tem efeitos, isso tem resultados que não vão garantir nada, mas tem efeitos. E esses efeitos vão ter que ser de responsabilidade, né, desse sujeito que faz escolhas e que nunca deveria fazer escolhas sozinhas. Hoje, o que está mais me pegando é tentar transmitir como a gente herda o imaginário de que mãe é tudo, né, a partir do século XVII e XVIII, nessa equação de que os bebês precisam ser cuidados, e precisam mesmo. O problema é que a equação foi resolvida com a mulher, por uma questão histórica, né, por uma questão política, por uma questão econômica. Se chegou à equação, a melhor pessoa para cuidar de um bebê é uma mãe. E a gente herda isso, e a psicanálise também fomenta isso, né, numa ideia de que mãe é tudo, o laço mãe-bebê é responsável por tudo de bom e de ruim, e a gente reproduz um tanto isso. Acho que o Freud estava muito pego neste lugar também, era um homem da sua época, mas nós também estamos pegos nesse lugar. Quando o Winnicott bate na tecla do ambiente, eu nem sei se ele se dá conta da importância disso que ele está dizendo, porque vira e mexe ele recai na mãe num sentido bem estrito, até porque eu acho que na época, né, nos anos 50, foi o auge dessa mentalidade da mãe e bebê, né, estrito, como um lugar dessa patologia, de tudo, né, da felicidade da criança depende da mãe, a religiosidade, a educação, né, e a saúde mental. Então a gente herda isso, a gente vai reduzindo isso, e isso que era para ser a salvação dos bebês está se mostrando a grande mazela dos bebês hoje, porque as mães estão enlouquecendo, por motivos óbvios, né, e estão enlouquecendo os seus bebês. Mas aí quando ela chega com o bebê louco e ela louca, tá vendo, mano? Tá provado que é no laço que a coisa se estabelece. Bom, tudo bem, é no laço, mas qual é o laço? Né? É um laço da coletividade, é um laço mãe-bebê? Que laço que está em jogo aí que poderia ou não dar suporte para essa mãe? Então, por mais que isso soe óbvio para a gente, é impressionante como na clínica vão chegando mulheres que colocam isso como o ideal. O ideal é a mãe que aguenta ficar sós cuidando do seu bebê. Esse é o ideal. E isso traz iatrogenias seríssimas, né? Então, eu acho que é importante lembrar que quando a gente tenta fazer um contraponto com isso, a gente fala assim, não, mas olha, isso é porque as famílias estão dissolvidas, as pessoas estão totalmente isoladas, estão mesmo. Bom mesmo era no tempo que toda a família morava no mesmo quintal. E eu acho que é legal lembrar uma coisa que o Arrier vai falar na história da criança. Como chama a história da criança? E da família, obrigada, história social. Que ele vai falar assim, olha, eu não acredito que houve um tempo que realmente toda a família vivia junto, a família e as gerações anteriores. Mas existia uma coletividade. Agora, essa coletividade não necessariamente era bisavó, avó, filha, né? Perfeito, é disso que se trata. Então, ao contrário, ele vai dizer, olha, muito frequentemente, quem paria dava o filho para ser criado para o outro e recebia o filho do tipo, tinha uma troca de filhos entre famílias, né? Que, por exemplo, nas sociedades estáveis, isso funciona, por quê? Porque a criança ela vai estabelecer uma relação de vínculo muito mais com a coletividade do que com a família.
E a gente tem um sonho da família unida, que é uma família nós contra a rapa, né? A gente não quer saber da família do outro. A família do outro faz umas coisas esquisitas. Come na frente da televisão, ou não come na frente da televisão, ou tem a religião tal. Então, nós contra a rapa, né? E aí ele vai dizer, bom, na medida em que o teu filho é criado pelo outro, essa criança está muito mais vinculada ao coletivo, ao cortiço, muito bem lembrado, do que aquela família em si, que vai ser uma família contra os outros, né? Assistam Big Little Lies, essa série que está na Netflix, com a Nicole Kidman, que vai mostrando como as famílias vão usando os filhos para fazer briga de galo de rinha, que chama? Galo de rinha, que chama? Rinha de galo, obrigada. Que as crianças ficam ali fazendo uma espécie de metonímia da guerra entre as famílias, né? Enfim, que eu acho que representa bem o momento que a gente... É na HBO. Ah, na HBO, tá, desculpa. Bom, então essa redução da família nesse lugar, completando o raciocínio, na medida em que a gente não tem mais a bisavó, a gente pode tentar uma circulação de outras formas, né? Não estamos isolados, a gente pode encontrar outras formas de coletividade, outras formas que os WhatsApp não sejam bolhas de todo mundo dar de mamar, todo mundo pode dormir junto, todo mundo não dá de mamar, todo mundo pode... que sejam lugares de circulação. E aí a minha aposta ainda é a escola. Acho que a escola ainda é um lugar onde os filhos poderiam ali se haver com uma diferença radical, né, bom, hoje em dia é cada vez mais difícil, mas assim, a escola ainda é um espaço onde os pais poderiam fazer essa circulação e encontrar outros saberes, né? Mas hoje eu acho que a gente ainda, não sei até quando esse discurso da gente ainda vai precisar ser feito, né? Essa mazela, essa herança de uma ideia de que uma mulher e um bebê fazem uma boa dupla. Fazem uma boa dupla, com certeza, se tiver todo o laço em torno delas, dos dois, né? Para dar conta disso. Então aí talvez possam ser outras pessoas, né? 2 homens e um bebê, um homem e um bebê, uma mãe e um bebê, uma avó e um bebê, enfim, quem tiver ali para poder realmente de forma implicada tentar dar conta do que quer constituir um sujeito ali. O sujeito humano, ele que nem um girassol, né? Não tem luz aqui, ele vai procurar em outro lugar. Vendo esse alguém que realmente se implique nessa posição, que não é pouca coisa, uma função gigantesca, o bebê poderia se beneficiar, né? Mas nunca imaginar que isso possa ser feito só 1 a 1, que isso tem sido o grande problema Então são coisas que a gente vai tentando transmitir, vai colhendo sei lá o quê, mas vai apostando e vai arriscando. E tem os haters, né, Rita? Tem os haters, que são sempre muito divertidos, assustadores, porque eles são passionais, né? São seus fãs de carteirinha, eles estão sempre lá para dizer que você é heterofóbica, aborteira, né? Coisas lindas assim que a gente ouve, que dá medo. Mas é isso, quando você sai da tua bolha do Face, onde todo mundo que é teu amigo faz assim para o que você fala, você vai para o mundo real, né? Onde você vai ter um outro espelho, né, das tuas falas, né? Então, era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Obrigada, Vera. Vou passar a palavra para a Rita Lizauskas, jornalista do Estadão e escritora. Concorrente da Vera, às terças. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É muita responsabilidade falar depois de vocês duas, né? Porque eu sou jornalista e sou mãe e comecei a escrever sobre maternidade meio que sem querer, né? Na verdade, na época que meu filho nasceu, eu trabalhava em televisão e fazia aquelas matérias que os repórteres fazem sempre. E a maternidade, para mim, era só uma angústia e uma interrogação que eu comecei, assim que eu entrei no Facebook, a escrever sobre esse assunto, assim, sem pretensão alguma.
A minha irmã não tinha filhos, não tem até hoje, as minhas primas, minhas amigas, minha mãe era falecida, então para mim a maternidade era um grande ponto de interrogação. E mesmo fazendo tratamento para engravidar, querendo engravidar muito, lutando muito para engravidar, eu vi que eu tinha muitas dúvidas e questionamentos que não tinham espaço em nada, nem nos jornais. Eu acho que está falando de 6, 7 anos atrás, com as redes sociais começando, então assim, as pessoas não falavam sobre isso, né? Não falavam que, por exemplo, eu podia ter lutado para engravidar do meu filho e ao mesmo tempo não sentir conexão nenhuma com ele quando ele estava na minha barriga. Como assim? Né? Eu quis tanto, eu lembro de um mês antes do meu filho nascer, começar a chorar e falar assim pro meu marido, ainda bem que eu tinha esse espaço, né? Eu não sei se eu gosto desse bebê. Ele tinha 2 filhos, meus enteados, eu amava eles como amo até hoje. E eu falei, eu não sei se eu vou gostar do meu filho como eu gosto dos meus enteados. Meu marido falou, oi, como assim? Né? Porque meus enteados eram reais, né? E meu filho era apenas uma ideia. E ainda bem que eu tinha esse espaço para falar com ele. E quando meu filho chegou e eu não conseguia amamentar e eu me achava péssima por causa disso, e eu tinha ali várias questões que eu não via contempladas em nenhum lugar. Eu via aquela maternidade perfeita da propaganda, da fralda, Vocês já repararam na propaganda do sabonete para bebê? A mulher tá sempre linda. E daí você não consegue pentear, você não consegue lavar o cabelo há 3 dias. E daí você vê aquela propaganda do shampoo e ela tá com aquelas roupas em tons pastel. E ela tá com blush. E o bebê não grita. E eu fico assim, não chora, né? E daí eu tinha esse questionamento do tipo, isso é muito idealizado. Eu acho que a gente precisa começar a falar sobre isso, né? Então eu comecei de forma bem humorada, né, porque é o meu jeito de lidar com as coisas, a escrever informalmente sobre isso no meu Facebook, para as pessoas dos meus colegas de trabalho. Eu tinha um colega, na época eu trabalhava no Jornal da Band, o Fábio Panunzio, e ele falou para mim, você precisa ter um blog, você precisa falar sobre isso, é muito engraçado, as mulheres precisam ouvir isso. E daí eu comecei a fazer uma coisa assim, sem pretensão. E daí a revista TPM começou a publicar alguns textos meus no portal, e depois o Estadão me chamou para ir para lá. E quando o Estadão me chamou para ir para lá, eu fiquei com muita dúvida. Eu falei assim, será que as pessoas que leem o Estadão vão querer ler sobre maternidade? Elas vão para o Estadão para falar sobre política, para ler sobre economia? Será que vai ter espaço para isso? E daí acabei fazendo uma aposta, assim, meio que devagarzinho, e eu percebi, as pessoas que leem sobre política e economia são pais, são mães, né? Elas têm interesse sobre esse assunto. E aos poucos, eu acho que no começo eu comecei a escrever assim, mais sobre as minhas dúvidas. O meu filho era pequeno, eu tinha essas questões, mas assim, sem perceber, o meu blog acabou se transformando em algo feminista, político, engajado, que é uma coisa que os leitores do Estadão não se sentem confortáveis. Porque eu comecei meu filho foi crescendo, as coisas foram entrando nos eixos, elas sempre entram, e eu comecei a olhar a maternidade como um espaço de luta mesmo, de discussões, de questões, né, maiores e muito amplas. Porque ser mãe não é apenas trocar uma fralda, é você olhar para aquele mundo onde seu filho está inserido e falar, não é esse mundo que eu quero para o meu filho, né? Ou você ser mãe de menino, como é o meu caso, e perceber que você precisa transformar aquele menino numa pessoa melhor, né? Então, aos poucos, o blog acabou se transformando, né, nesse lugar para discutir. Às vezes eram pequenas questões do dia a dia que eu amplio e faço uma discussão sobre o mundo que a gente está vivendo e a maternidade e a paternidade inseridas nesse contexto. Então, por exemplo, um dos textos que eu escrevi foi, por exemplo, meu pai é um cara que sempre foi super parceiro com a minha mãe, daqueles que dividia mesmo, não era o cara que ajudava, o cara que dividia, porque a gente era aquela classe média baixa, remediada, que não tinha com quem contar, que tinha que lavar a própria roupa, né? Devia ser assim sempre, mas não é, né? Quando a gente sobe um pouco, a gente acha que essas funções não são nossas, são de empregados e etc e tal. Mas meu pai é um cara sempre muito parceiro,
E de repente, eu lembro que uma vez eu fui na 25 de março com meu filho, e meu filho naqueles armarinhos Fernando, e ele quis uma pia. A pia saía água, daí eu só tinha pia rosa, né? Claro, você sabe que, né, só mulher lava louça. E daí eu achei lá uma pia meio roxa e comprei pro meu filho, e meu pai viu aquilo e falou: você comprou uma pia pro Samuel? Eu falei: comprei. Nossa, que absurdo. Eu falei: mas qual é o absurdo? O que pode acontecer com ele? Ele pode aprender a lavar a própria louça como você fez desde sempre lá em casa, né? E daí meu pai percebeu, né, o próprio machismo, o próprio vazio daquela questão dele, né? E eu lembro de escrever sobre isso no blog. E assim, eu tenho o maior cuidado de escrever para tentar, né, não dar margem para as pessoas, mas não tem como, né? Porque às vezes as pessoas não leem, as pessoas leem a manchete e elas já vão te odiar e já vão falar que horror, você está corrompendo a família tradicional brasileira dando uma pia pro seu filho. Entendeu? Então, assim, o blog acabou virando um lugar de questões mais amplas, né? E quando você sai desse mundo da maternidade perfeitinha, que eu acho que é o que os leitores esperavam, que eu fosse, né, aquela mãe abnegada que fale sobre aquelas questões micro da maternidade, você se coloca para o mundo, que nem era a minha ideia inicial, mas enfim, de repente eu tô lá escrevendo sobre o aborto. Entendeu? Eu já escrevi 2 ou 3 vezes sobre aborto no blog do Estadão, e toda vez que eu escrevo sobre o aborto, eu simplesmente não sou compreendida. Eu acho que pelo menos pelas pessoas que comentam, né? Porque a gente estava conversando sobre isso. A gente acha que às vezes as pessoas gostam e concordam e simplesmente não comentam, porque, né, aquilo vai de encontro com o que elas pensam. Eu acho que quando é completamente fora, as pessoas vão lá para te odiar e te desejar o pior. O comentário mais comum é: ainda bem que a sua mãe não te abortou para você poder falar essas bobagens no Estadão. Não tem diálogo, né? Não tem diálogo. Então, assim, por que falar sobre aborto num blog materno? Porque maternidade tem que ser uma escolha, né? Então, eu acho que é a partir desse princípio, porque não é uma coisa fácil. E fica ainda muito mais difícil quando não é uma escolha, quando você não tem espaço para perceber que não é sua praia. Ou então, agora a gente está vivendo nesse momento em que a maternidade compulsória está se impondo, né? Então pode não ser uma escolha nem se você for estuprada mais. Entendeu? A gente estava num processo de discutir a descriminalização do aborto, mas a gente voltou 10 casas. A gente está discutindo o direito da mulher abortar se ela for violada, o direito da mulher abortar se ela corre risco de vida, né? Então a discussão era outra, a gente voltou 10 casinhas e como maternidade é muito pesada, mesmo sendo uma escolha, eu acho que a gente tem que falar sobre quando ela não é, né? Então, assim, é muito complicado e, ao mesmo tempo, eu já pensei várias vezes em desistir, porque, por exemplo, quando teve aquele episódio do Man, né, gente, era o assunto do momento. Eu vou escrever sobre chupeta? Não. Né? Eu posso até escrever sobre chupeta, como já escrevi sobre chupeta milhões de vezes, mas é o assunto do momento. E eu acho que o jornal até espera, às vezes eles falam: você não vai falar sobre isso, né? Mas assim, quando eu escrevi sobre aquele assunto do Man, e eu refleti bastante sobre aquilo, eu acho que é um assunto polêmico, que as pessoas têm direito, né, se elas souberem argumentar, de achar uma coisa ou achar outra. Mas naquele episódio do Man, eu e meu filho, a gente tem muito costume de ir em museus. E cada vez que a gente vai ao museu, várias discussões são abertas. Eu lembro que semanas antes a gente tinha ido ao MASP, e o MASP tem muitas obras do Portinari. E do meu filho ver uma obra do Portinari, que eu acho que são Os Retirantes, e ele fica muito chocado com aquilo. Dele falar: eu não posso olhar para isso, mamãe. E o olho dele encher de lágrimas porque ele é pisciano, né? Então, pra ele, tudo é muito, né, um pouco over, né? Então, assim, eu lembro que eu fiz esse paralelo no texto. Eu escrevi sobre... Eu fiz esse paralelo. Por que a gente não se choca
com questões assim como a seca, que é uma questão né, sempre pontual, sobre a fome, que é uma coisa que está voltando, né? Nós estamos voltando 10 casas também quando a gente fala sobre fome. Por que que isso não é chocante? Né? Porque o Portinari está ali retratando uma realidade e a gente vai se chocar com um homem nu. Né? E eu tentei, eu pensei 1000 vezes, eu escrevi sobre o assunto, mas eu achava que eu tinha que me posicionar. Eu fui atacada num nível, mas assim, num nível do meu marido começar a chorar, porque começaram a envolver o meu filho na história. Porque assim, minhas redes sociais são fechadas, mas assim, meu filho já saiu numa matéria na Crescer, tem algumas fotos dele nas redes, a ponto das pessoas atacarem meu filho. Daí você fala assim, gente, será que vale a pena? Será que vale a pena a gente, sabe, dar esse murro em ponta de faca? E meu marido falou assim, eu não aguento isso, estão falando do nosso filho, estão ameaçando o nosso filho. E chega uma hora que você fala assim, dane-se o mundo, né? Deixa se acabar na obscuridade, eu que não vou me envolver com essa gente, eu que não vou colocar minha família numa discussão como essa, entendeu? Mas assim, mas aí a gente fala, não, é nesse momento que a gente tem que se posicionar, né? Aquilo que você falou, a gente tem que ali se cercar, mas assim, não dá pra gente se calar quando a gente vê tanto retrocesso acontecendo, né? Então assim, é uma coisa muito complicada, a gente pensa 1000 vezes antes de entrar numa polêmica, mas assim, um blog que começou com questionamentos pontuais sobre a maternidade acabou se transformando numa coisa política em tempos em que as coisas estão muito difíceis, né? O diálogo tá corrompido, as pessoas parecem que não ouvem. Enfim, mas por causa dessa história do Estadão, eu fui convidada para escrever um livro, né? Quem foi que me falou do livro que falou para uma paciente? Você. É isso. Que é muito legal de perceber que as pessoas da área da psicanálise leem um livro que foi escrito assim, com muito zelo, com muito trabalho, com a ajuda da Vera, por exemplo, mas assim, que desmistifica a maternidade, né? Foi por causa desse blog que eu recebi um convite de uma editora para escrever meu livro, que se chama Mãe Sem Manual, justamente para falar para as mulheres, para falar para os pais que a maternidade, primeiro, você não tem que sentir nada, né? Existem ali várias possibilidades, vários sentires. Eu fui dar uma palestra no sábado num encontro de pais e mães em Jundiaí, e quando eu falava assim, coisas do livro, reflexões que eu tinha sobre a maternidade ser muito pesada e ser muito difícil, eu sentia que as pessoas fossem assim, principalmente as grávidas, sabe? Ai, que bom. Depois elas levantavam a mão e falavam assim, ai, eu também senti isso, ai, que bom que você falou isso, eu me senti, sabe? Porque menos monstra. Porque é muito pesado você ter que sentir, você ter que fazer e você não encontrar um espaço ou um abraço ou alguém que fale pra você, não precisa ser assim, né? Eu lembro que eu fui entrevistar a Vera pro capítulo sobre depressão pós-parto e sobre baby blues, e a Vera me dá vários insights, assim, porque uma coisa que eu acho, né? Outra coisa é você ouvir uma especialista e ela falar, não, realmente, né? Tem mulher que não se conecta com o filho, tem mulher que não gosta de estar grávida, então você se sente mais à vontade para falar sobre esses assuntos, né? Então, assim, para falar que a maternidade é idealizada, a maternidade é solitária, a maternidade é lotada de mitos e de falta de informação. Eu, por exemplo, ninguém me falou de amamentação, por exemplo, que é um assunto que quando eu toco nessa coisa de palestra, eu percebo que ninguém fala sobre amamentação com mulher nenhuma. Eu achava que eu botaria meu filho no peito e que ele ia começar a mamar automaticamente. Porque é isso que a gente vê na propaganda, é isso que a gente vê na novela. E daí você vai no pediatra, o pediatra não manda você colocar o bebê no teu peito para ver como é que ele tá pegando. Então, quando você não consegue dar de mamar, a culpa é sua, né? Porque dá certo em todos os lugares, né? E eu lembro que quando eu falei isso no sábado, na palestra,
eu vi mulheres com o olho cheio de lágrima, e depois elas vieram me falar, e assim, ninguém fala sobre isso com as mulheres. Então, quando dá errado, a culpa é nossa, né? Outra coisa, essa coisa do papel do pai, que é uma coisa que ninguém fala para as mulheres. É como se a maternidade fosse uma coisa solo, e que o marido, se ele estiver lá, ele te ajuda, se ele não tiver, azar seu. Entendeu? E ali, nesse encontro de pais, eu via ali 5, 6 pais que depois pegavam o microfone e falavam assim, nossa, poxa, que bom, né? É tão difícil essa coisa de participar disso. Às vezes eu chego no meu trabalho e falo que eu vou levar o meu filho no médico e meu chefe fala assim pra mim, ué, mas tua mulher não pode levar teu filho no médico? Né? Então assim, o cara até quer, mas a sociedade tá falando pra ele que não, isso não é pra ele. Entendeu? Então o livro nasceu nessa coisa de desmistificar a maternidade, das pessoas estarem mais abertas para ouvir e querer ouvir verdades sobre a maternidade, né, que não são absolutas, mas quando você chega e você fala que não tem manual, as pessoas já ficam, ai, que bom, né, porque me falaram que tem que ser assim, 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 assado. Né? Então, acabou nascendo nesse contexto. E também porque, na contramão do que vocês falaram, eu acabei achando na rede social, no WhatsApp ou no grupo de mães, um lugar onde as pessoas começaram também a me alertar que não era do jeito que todo mundo falava que tinha que ser, né? Que acabou sendo o contrário. Acabou sendo o contrário. Claro que nos grupos de mãe também existe a desinformação, o ódio, né? Porque a gente vive nessa sociedade e essas coisas existem até entre as mulheres, mas nos grupos de mães eu acabei encontrando esse lugar onde as mulheres acabaram abrindo meu olho, falando assim, olha, talvez não dê certo pra você assim, tudo bem, entendeu? Foi ali que eu encontrei as primeiras pessoas querendo desmistificar a maternidade que eu não encontrava na sociedade, que eu não encontrava no consultório médico, que eu não encontrava na minha vizinha, porque minha vizinha não está em casa. Né? Antigamente você ia lá, batia na porta da vizinha e a vizinha falava no mínimo como tinha sido com ela. Né? E hoje em dia você não tem mais isso, você não tem mais a vizinha para te dar uma dica, porque você nem sabe quem é. Né? Ela tá lá e às vezes a licença maternidade dela também acabou e o filho dela tá na creche. Fala com o pediatra, e daí as mães entraram nesse grupo e falaram assim, esvazia o seu peito com a mão, acho que seu peito tá muito cheio. Daí a outra falou, já aconteceu comigo, esvazia. Deu 1 hora depois, essa mulher tava lá e falando assim, gente, foi isso mesmo, obrigada. Se ela tivesse de repente conseguido falar com o pediatra, ia falar, acho que teu leite, acho que teu peito não tem muito leite não. E daí ela já ia entrar numa paranoia do tipo, meu Deus, eu preciso comprar complemento, porque a gente sabe que existe muito comprometimento, como você mesmo disse, né? As pessoas, às vezes, elas estão... Ou elas não sabem, que a gente encontra muitas vezes isso, ou às vezes elas estão comprometidas com outras causas mesmo, que não é com uma maternidade mais livre, né? Então, eu quando vi isso no grupo, eu fiquei muito feliz, assim, porque... Eu vejo essa rede que a gente não encontra mais no bairro, na vizinha, às vezes eu vejo nesses grupos, né? Que é aquela coisa da mulher que está sozinha em casa, mas ali no celular ela encontra, de repente, uma pessoa que nem está no Brasil, mas que está vivendo a mesma fase que ela, ou que está ali no outro lado do país e que se compadece da história dela e acaba ajudando. Então, assim, a ideia do livro, a ideia do blog acabou... para, eu acho, que entrar nesse espaço, né, que falta, da amiga, daquela pessoa que passou pela mesma coisa que você e quer falar pra você que tá tudo bem, que quer te dar um abraço e quer te tranquilizar. Se eu tivesse outro filho hoje, eu acho que seria mais tranquilo, claro, né, porque eu não sou a mesma pessoa, eu sou uma pessoa que está muito mais ligada em tudo, mas acho que também por causa dessa rede virtual que se formou e que muitas vezes vai para o mundo real mesmo. Eu vejo muitas vezes nesse grupo de mães elas se marcarem para ver onde cada uma mora e uma oferecer ajuda para a outra. Quer deixar seu filho aqui comigo? Que está precisando de alguma coisa? Está precisando de uma ajuda?
Entendeu? Então, assim, eu sei que isso existe, né? Porque existe tudo, mas eu enxergo a internet, as redes sociais, com esses olhos também de dar uma ajuda para a mulher que, de repente, a mulher não tem, né? Que ela não tem mais. Né? E o blog também acaba sendo uma forma de eu gritar e alcançar mais pessoas ao longe para questões assim macro da maternidade, que eu acho que são questões muito importantes, né? Nesse momento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. O preço muitas vezes é alto, né? Mas assim, eu acredito, sei lá, às vezes chega um e-mail de uma pessoa falando, poxa, que legal, nessa história do MAM mesmo, às vezes chegavam uns e-mails e eu falava, ai, que bom, né? Valeu a pena, você está tomando porrada, mas você atingiu ali uma pessoa que refletiu e que te trouxe um feedback positivo sobre o assunto, né? Assim, é desgastante, mas eu acho que é importante e, sei lá, como jornalista, eu acho que eu não conseguiria não falar sobre esse assunto e sobre maternidade, que acabou se transformando no assunto que, para mim, hoje em dia é o mais importante, né? E hoje é o meu ganha-pão, né? Enfim, é isso. Bom, vou abrir para perguntas. Eu vou pedir para que as perguntas sejam feitas no microfone, porque a gente está gravando esse encontro. E essa coisa na época dessa história do MAM, depois eu falei com o meu chefe e ele me mostrou assim, dezenas de e-mails que chegaram na redação falando que eles tinham que me demitir. Né? Porque, e eu fiquei feliz, né, que isso não aconteceu, né? Porque é uma coisa que pode acontecer. Mas, assim, deles perceberem, primeiro, das pessoas não acharem que exista espaço dentro de um jornal para o contraditório, né? Porque poderia ter, de repente, uma outra blogueira que escrevesse o oposto do que eu falei. Não, você não pode deixar o seu filho tocar num homem nu porque é pedofilia, que é o oposto do que eu defendia, né? De que pedofilia para mim é outra coisa. É o que acontece não no museu, é o que acontece em casa, né? Que geralmente as pessoas não se atentam ou fingem que não estão vendo, né? Eu lembro que no texto eu até fui no Ruais para procurar a definição de pedofilia. Né? Porque às vezes a gente tem que voltar no básico, né? O que é pedofilia? Vai que eu estou errando, né? E lá fala, não, pedofilia é isso, é a relação. Então eu falei, bom, então não estou tão errado. Mas poderia existir, eu acho que até teve no Estadão, porque aquela Ana Paula, que é jogadora de vôlei, tem um blog no Estadão, e ela tem posições mais à direita, né? Perceber que as pessoas não respeitam nem o espaço para o contraditório, porque elas podem discordar de mim, me xingar, etc., mas não questionar o espaço que o jornal dá para o oposto. Então, quando eu vi aqueles e-mails, eu falei, poxa, então as pessoas querem o pensamento único ali, né? Quem não está pensando igual não pode ter espaço. E isso já é, né, muito... É impensável, né, você considerar essa possibilidade das pessoas acharem que realmente o espaço tem que me ser tirado porque eu não penso como elas. Né? Isso é muito complicado. Penso que isso, aliás, é uma das grandes questões interessantes que a comunicação pela internet traz, porque lá nos tempos da formação e da regulação da internet, se decidiu se a internet ela ia ser presidida, por exemplo, por um Estado, e se decidiu que a internet ela é regulada por uma junta civil. E isso cria uma liberdade e uma horizontalidade da comunicação, que é muito valiosa e que é muito importante, que tira, inclusive, da sujeição a interesses hierárquicos que pode ter em qualquer empresa, inclusive as da comunicação. Então, nesse sentido, a internet ela cria uma horizontalidade do que nela circula, que é do maior valor, e que tem possibilitado que as pessoas
refaçam as suas relações, ou seja, tem muitos serviços que a internet produz na circulação da informação, no reestabelecimento de laços, né, de pessoas que estavam distantes, perdidas. Se falou de ditadura militar, que se reencontraram e que pensavam que até ali estavam mortas, né, os que não foram mortos, né, então tem algo do que se produz ali na internet que é do maior valor. Por isso que me parece muito importante que a gente não se escute isso que a gente está dizendo como uma visão saudosista, né? Como que sem isso era melhor. Mas todas as vantagens vêm de novo com os novos sintomas, né? E é aí que me parece que, sim, isso cria uma possibilidade de circulação horizontal entre mulheres e de trocas. Assim, tem algumas interessantes, como, por exemplo, num trabalho na rede pública, tinha um grupo de mães, né, de risco, mulheres que já tinham tido doenças, que tinham perdido outros bebês e que, então, muitas vezes estavam numa condição de sofrimento e precisavam de um suporte. Também tinha uma série de mães adolescentes, assim, 14 anos. Não estou falando 17, tá? Estou falando 14 anos. E que, quando iam nesse grupo, não conseguiam abrir a boca, porque, assim, elas chegavam lá e se encontravam com mulheres que tinham a idade das suas próprias mães. Então, como é que elas iam tomar a palavra diante dessas? Bom, além do grupo, o que acabou acontecendo foi um WhatsApp dessas, e que teve um efeito de troca e de sustentação em todas as experiências pós-parto fundamentais. De se visitar, de dizer, porque meu filho isso, porque o teu aquilo. Então, são formas de troca muito valiosas. O que preocupa, né? A condição de que, muitas vezes, se suprime o tempo. Né? Esse tempo da internet, e é aí que a gente encontra que isso que você coloca como você é odiado pelo título. Porque também tem algo que se produz na internet que que se quer algo do sintoma contemporâneo, respostas rápidas e fáceis para questões muito complexas. Então, a gente vai vendo que não à toa, o significante pós-verdade entra em jogo nos nossos tempos, ou seja, o que acontece com as notícias? Ficam em cima o que é mais tuitado, retuitado, e que muitas vezes é o escândalo, que esconde aquilo que tem a ver com ideias um pouco mais aprofundadas e críticas do que está em jogo. Porque quem é que tem tempo para ler? A gente vive em tempos de 140 caracteres e vamos embora, rápido. E isso cria uma polarização das discussões, em que não se tem todo o meio de campo da complexidade que é necessária. E se isso é doloroso para quem muitas vezes está bem parado e bem amparado, numa situação de uma fragilidade psíquica, isso tem um efeito, muitas vezes, de violência absolutamente devastador. Né? Então, também é isso que a gente recolhe. Bom, mas vamos com o que temos. Não estamos nem melhor, nem pior. É com isso que a gente vai. Então, mais uma vez, a gente recolhe aquilo que causa sofrimento. Disso que está, por outro lado, apresentado como possibilidade, como ideal, como troca, como horizontalidade, como muitas questões que são extremamente bem-vindas e que estão a serviço da democracia. Mas, justamente nesse espaço, a gente vê mais, muitas vezes, se reproduzir uma polarização, que causa muita dor, sempre. Eu queria saber o que vocês acham. Por que essa onda de mães enlouquecidas está acontecendo? Porque, há uns anos atrás, não existia um jeito de ser mãe que tem que ser... começa pelo parto, que o parto também tem que ser de um jeito X, e a amamentação tem que ser até
entrar na faculdade, e a cama compartilhada, e essa mãe que tem que cuidar do filho sozinho. Não era assim. O que vocês acham que aconteceu para chegar nesse lugar que a gente está hoje? Deixa eu só complementar a pergunta dela, que é meio parecida. Você pode falar? Então, eu fico pensando, desculpa, se realmente era diferente, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas sempre tiveram esse maniqueísmo e essa tendência à polarização. A minha impressão é que a internet só deixa isso explícito. É isso que eu queria colocar, porque eu não consigo ver que antes era... Eu tenho a impressão que o certo anonimato, mesmo que você tenha um nome, tenha um Face, é um anonimato você xingar alguém por uma mensagem. É bem diferente de você olhar na frente da pessoa e xingar ela pessoalmente. Eu fico pensando dessas pessoas que te xingaram, realmente quantas ali, numa cara a cara, iriam xingar? Mesmo que você tenha o Face delas, aí eu fico achando que isso só deu vazão ao que a gente sempre foi. Assim, eu não consigo achar que hoje é pior. Eu acho que só é um canal, não sei se o canal é a palavra, mas é só um meio que permite que as coisas fiquem mais explícitas. É por isso que eu fico em dúvida se antigamente era diferente. Eu fico sempre nessa dúvida do antigamente. Só isso. Pergunta assim, antes quando? Porque tem antes e antes e antes, né? Mas se a gente, talvez alguns marcos sejam uma certa, alguns momentos históricos onde o que se fazia era uma certa visão comum, aquilo não tinha muita discussão, se fazia daquele jeito, para o bem e para o mal, porque quem não queria fazer também tinha que fazer, o que é horrível. Né? Então, tinha se casava, por exemplo, nos anos 50. Eu gosto dos anos 50 porque tinha uma fantasia de homogeneidade nos anos 50. Acho que os anos 50 para os 60, alguma coisa já começa a entrar em ebulição. Mas é claro que não tem homogeneidade em nenhuma época da existência humana. Mas vamos dizer que... Porque a nossa sociedade não é uma sociedade estável, é uma sociedade de transformação que preza o novo. Né? Mas vamos dizer que nos anos 50 as mulheres casavam. E as mazelas das mulheres que não queriam casar, mas elas casavam. Né? E, nos anos 50, se fazia X com os bebês. A partir de um certo momento, com a Revolução dos Costumes, vão entrando muitas opções, que eu também acho que são mercadológicas. Também estão sendo vendidas essas opções. E, diante da liberdade, quer ter ou não quer ter filho, entram outras angústias, porque você vai ter que se posicionar se você quer ou não. É fácil você voltar a buscar um rebanho para dizer, não, todas nós queremos isso. E a singularidade ser negada novamente. Acho que é complexo, não sei se dá para responder assim com essa simplicidade, mas o que você traz também é muito importante. Né? Quer dizer, será que onde é que estavam, onde é que estava essa rataiada do esgoto toda que resolveu sair agora para falar umas coisas inacreditáveis? Estavam lá, era aquele cunhado que não abria a boca no jantar, porque senão ia lavar lembada, era aquela tia, não sei o que lá. Só que agora aquele cunhado, aquela tia, aquela vizinho, pipoqueiro, eles se encontram na internet, eles ouvem o eco das próprias absurdos e falam, nossa, eu não estou sozinho, isso é verdade, isso é assim. E criam-se os núcleos que era impensável antes da internet. Né? Então, eu acho que também tem esse efeito de reconhecimento da loucura, que deixa de ser tão louca, porque você encontra ali um outro que fala mesmo, né, os Bolsonaros da vida. Né? Eles se encontram agora. Antes eles estavam nos bueiros, a gente não deixava eles saírem. Né? Agora eles saem. Fakes, os robozinhos que ficam dando like. Tipo, Sim. eu vi uma pessoa esperando fazer uma pergunta aqui. Eu acho que o tio do pavê agora tem Twitter, né? E o tio do pavê encontra o outro tio do pavê, que antes ninguém dava ouvido para ele, e agora ele se sente empoderado, a palavra, né? Agora o tio do pavê se empoderou. Empoderado, né? Adorei. Agora, sobre a tua questão, eu estava aqui pensando, eu acho que essa coisa do parto ideal, de dar de mamar até, não sei, até entrar na faculdade, eu acho que tem um pouco, não sei, me veio na cabeça agora, eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa do feminismo estar conseguindo se colocar,
Porque o que acontecia? O parto antes não era da mulher, né? E agora o parto era do médico, né? O parto era do médico. Então o médico chegava para você, você não tinha muito conhecimento, ele falava para você que não dava, você acreditava que não dava, e, né? E a gente chega na situação que a gente tem do Brasil ser o campeão mundial de cesáreas. Então eu acho que e a amamentação é a mesma coisa, né? Ah, não dá, dá o leite em pó. Então, eu acho que nessa coisa do feminismo, das mulheres começarem a se colocar, a se sentirem donas das suas vidas, dos seus corpos, né, do seu parto, elas descobriram isso, né, que elas foram enganadas durante muitos anos. Só que daí eu acho que a gente teve o momento do outro oposto, né? Então, fomos enganadas, então temos que buscar o outro lado que nos negaram, que é a história do parto normal. E daí virou o Fla-Flu, né? Porque daí virou a cesárea versus o parto normal, dá de mamar, não dá de mamar. Só que eu acho que agora a gente está mais indo para o caminho do meio, né? Eu acho que a gente teve esse momento, mas agora eu acho que as mulheres se sentem à vontade de dizer: eu quero ter uma cesárea mesmo. E aí? Né? Porque ela também tem esse direito. Se ela estiver consciente, se ela sabe que o parto normal é melhor, se ela sabe que a recuperação, que o parto normal dói, mas não precisa doer porque ela tem direito à analgesia. E se mesmo assim ela escolher ter a cesariana, ela tem esse direito e ela tem que ser respeitada. Do mesmo jeito que do mesmo jeito que a mulher pode falar: eu não quero dar de mamar, não quero. Ela vai ser apedrejada? Vai. Mas eu acho que a gente está chegando num momento em que que ela vai ser apedrejada menos, porque isso também é uma escolha. Então, assim, a impressão que eu tenho é que a gente teve um lado, depois, quando ela se deu conta que ela foi enganada, que ela podia ter amamentado e não deram essa possibilidade para ela foi para o outro extremo. Então, agora eu quero, e eu quero a qualquer custo. E eu acho que daqui para frente, eu acho que a gente vai encontrar esse caminho do meio, que é respeitar uma escolha ou a outra, né? Então eu acho que talvez seja isso, não sei, pensando aqui. E sobre o que você falou, eu acho que é isso mesmo. Sempre existiu o ódio, né? Só que agora o ódio tem espaço, tem vazão. E, de repente, aquela pessoa que não seria escutada, agora está todo mundo ouvindo ela porque ela está lá causando. Então, às vezes, a gente acaba dando mais importância do que a pessoa realmente tem. Tem isso que você falou, né, de ter ali os robôs, e a gente sabe. E quando me atacaram na história do Man, às vezes eu ia lá no perfil e eu via, não tinha foto, não tinha seguidor. Quem é essa pessoa que está me xingando? Não é uma pessoa, é um robô, né? Tem isso também. E que a gente vai ver muito o ano que vem, que vai ser ano de eleição, né? As mulheres têm direito à analgesia no parto por lei, só que elas não recebem, tá? E às vezes elas querem uma cesárea para não sofrer a dor de um parto que elas não têm acesso à analgesia. Analgesia é coisa de hospital público, tá? De hospital privado, pago. Então, não me parece que, em termos do que a gente faz, que seja sofrimento psíquico, a gente possa fazer um cálculo de estamos melhor ou estamos pior. Esse é um ponto muito importante, porque a gente pode dizer que, em termos absolutos, tem menos mortalidade infantil, menos mulheres morrem no parto, ou seja, que há um serviço em curso do processo civilizatório, sempre ameaçado, porque, vejam, não é porque se ganha um direito que ele permanece, ou seja, os tempos atuais têm nos revelado que podem ser perdidos, e muitos são, a qualquer momento, mas se trata de cada época tem os seus ideais e, na contracara deles, os seus sofrimentos, né? E nada na história da humanidade foi nos mostrando que que se chegue a um caminho do meio, lamentavelmente, né? Bem que a gente gostaria de acreditar. Que a gente tenha tanto acesso à informação na internet revela algo muito interessante, porque que as discussões sejam polarizadas quando discutimos entre ignorantes, porque a gente não tem a menor ideia, é uma coisa. Que a gente polarize quando a gente tem acesso à informação revela algo muito mais interessante, que é que, de repente, não se quer saber.
Esse é um ponto interessante para a gente pensar, né? O amor à ignorância, ele pode ser acima de qualquer... que é diferente do que quando estavam os livros trancafiados nos monastérios. Tá? Bom, então, esse é um ponto. Outro ponto que me parece muito importante hoje em dia é a compressão temporal. A gente vive uma compressão temporal. E isso tem importantes consequências psíquicas no encontro com um bebê. Muito importante, porque se a gente se apressa demais, a gente não dá o tempo de ver. E isso tem um efeito de muito sofrimento. As pessoas acham que é possível saber sempre antes. E não dá para saber sempre antes. Ou seja, há um tempo que precisa passar. A visualização causa isso. A gente já tem que ter a resposta. O tempo de compreender no meio foi suprimido. A gente, rapidinho, olha e responde. Como se fosse uma fraqueza o tempo de... Exatamente. Aprender, né? Claro, quando de fato é o que nos faz gente. Os animais, instintivamente, eles respondem sem tempo de compreender no meio. A gente precisa disso, é o que nos faz humanos. Todo esse tempo de não sei, deixa eu pensar um pouquinho. Dizer hoje em dia isso para alguém é quase um crime. Para só um pouquinho, não sei ainda, deixa eu pensar. Não consigo responder isso rapidinho. Como não? Bom, então, isso me parece que tem muito peso no sintoma hoje em dia, no encontro entre pais e filhos hoje em dia. O individualismo também. Porque se somos tão individuais, tudo se transforma numa espécie de performance individual, da nossa competência individual. E aí a gente vai encontrando como a gente vive uma radicalização de um discurso capitalista. Tempo é dinheiro, individualismo, é uma performance individual e o que te falta, então, pode ser comprado. Então, a isso se junta também uma ideia com toda a dívida que eu tenho às minhas tias-avós feministas, e a quem eu tanto agradeço, mas, de fato, o fato de que a gente tenha diversificado as nossas formas de realização, o que é uma grandíssima conquista, porque a gente pode amar, trabalhar, ter filhos, a gente pode escolher uma dessas coisas e não querer as outras, ou pode querer todas elas. Maravilha. Aí vem o discurso da mulher completa. Mulher completa uma ova, né? Porque cada vez que você sai do teu trabalho, você deixou a tarefa pela metade para ir de encontro a um filho. Cada vez que você sai de casa, você quase fecha aquela porta ali, a pressão, e corre para o trabalho. E, ao fazer isso, você perde o corpo, ou seja, é o avesso da revista feminina, que diz como fazer um jantar de sucesso em 5 minutos, usar lingerie que vai deixar seu marido de queixo caído quando você ainda está com um bebê de 6 meses, ser uma mãe, ir trabalhar, e que o que a gente encontra é uma diversificação dessas formas de realização, mas que não tem como curto-circuitá-las. Elas não causam uma completude, porque cada vez que a gente passa de uma forma a outra, a gente visita a falta. Então, também tem algo do enlouquecimento do feminino na atualidade que tem a ver com essa miragem da mulher completa, do estar a toda. Bom, não tem como fazer isso. A gente pode diversificar as formas de realização, mas não tem como curto-circuitá-las numa completude. A gente, inevitavelmente, visita a falta. Não tem como se esquivar disso. Então, acho que isso também tem muito a ver com as formas de sofrimento hoje em dia. Como uma filha do meu tempo e com a minha dívida que eu tenho com as minhas tias-avós feministas, prefiro essa, o que eu posso dizer? Mas não quer dizer que seja sem sofrimento. Tem 3 pessoas esperando para fazer perguntas. Eu vou pedir para que façam as 3, para vocês poderem comentar. Boa noite, meu nome é Camila. Eu vivi empiricamente essa questão do machismo, né? E como psicóloga, tudo que eu estudei, não sou uma pesquisadora como vocês, mas sempre falando do lado da mãe, que aí esse pai uma hora entra na relação. Hoje,
quando a mulher permite e exige, esse pai entra já no começo, né? Não vai dar o banho, vai fazer isso, né? Mas existe, vocês que são pesquisadores, existe algum lugar do planeta ou alguma literatura que fale do benefício desse pai entrar no começo, algum povoado onde isso acontece e onde a situação é diferente da nossa, né? Porque é muito complexo, a mulher tem que se rasgar para conseguir, né, trazer esse pai, porque ele não, né, ele pode ajudar, mas ele não assume cuidar daquela carteira de vacinação, ele não assume o intelectual da criação de um filho. Então, existe isso em alguma literatura, em algum lugar do planeta? Eu tenho presenciado, tenho visto, atendido as mulheres com num desamparo e com muito medo, principalmente grávidas de primeiro filho, né? Tem essa questão. E eu queria lembrar, além dos especialistas, da militância, né? Eu tenho uma enteada que está grávida e ela foi contar para a sogra que assim o marido dela é o sol da vida dessa senhora, né? E ela foi contar para ela que eles iam ter um filho, né? E ela começou contando assim: você precisa fazer um curso de culinária com comida orgânica, sem gordura, sem isso, sem aquilo, para fazer comida para o teu neto. Né? E ela ela faz o pré-natal depois de escolher muito numa clínica que tem todos os cursos e tem curso para avó. Então ela falou: você vai fazer um curso com a Célia para avó. Então, além de curso para pais, tem cursos para avós também, né? Então, e eu acho que complica mais se junta o especialista com a militância, né? É só uma. Vou tentar ser rápida. Eu fiquei com vontade, se não der para ouvir isso hoje, quem sabe, enfim, futuramente vocês possam trazer o assunto. Mas a Vera citou rapidinho o lugar da escola, né? Eu fiquei pensando na entrada da parentalidade na escola e o quanto eu atendo crianças em escola, atendo famílias fora da escola, e tem um fogo cruzado desse saber técnico que também vem intoxicar o saber da escola, destituir a escola de um saber. Enfim, gostaria que vocês falassem, se der tempo ou num outro momento, escutar um pouco sobre isso. Né, esse fogo cruzado, e aí a gente faz o quê? Cadê o meio do... Né? Eu sinto que é um contracorrente total, né? Um lugar de AT, de psicanalista, que esvazia de cá, enche de lá. Um pouco por aí. Obrigada. Intoxicar é ótimo significante. É que vai na mesma toada. Assim. Acho que não dá tempo, puxou. Me lembrei agora. Intoxicações. Intoxicações. Eu já tinha comprado. Para a biblioteca do Instituto, intoxicações eletrônicas. A gente organiza com um timão aqui sobre esse assunto. Mas alguém ia falar Eu disse que não dava tempo. Mas... bom. Então vai. Estou causando desordem. É que eu acho que vai um pouco na linha aí das perguntas, né? Eu fico pensando que tudo isso, a questão do tempo, né, na contemporaneidade, enfim, uma série de coisas da produção, o saber dos especialistas, né, o quanto as famílias, enfim, o quanto o sujeito está em baixa, a singularidade está em baixa, a escuta está em baixa, enfim, coisas nesse sentido, né, o que para vocês, assim, né, pensando clinicamente, mas não só, quais são os desafios da psicanálise frente a tudo isso, né, do psicanalista, do papel do psicanalista, assim, né? Tem um que eu acho que a Vera tocou e trouxe, que é assim, bom, e você também, né, Julieta, bom, a gente precisa sair, né, do consultório, não dá para sustentar uma coisa só no consultório, tem muita coisa acontecendo fora, né? Mas quais seriam para vocês assim o desafio, pensando que a psicanálise vai numa contracorrente mesmo, né? Ela vai nadando meio contra, enfim, algumas coisas que vão pensando isso. Tem novas formas de subjetivação, né? Como é que a psicanálise vai se posicionar frente a isso?
Bom, comentários finais, tá? Para a gente poder encerrar. Eu? A gente vai aproveitar para responder e fazer o comentário. Eu só queria falar um pouquinho sobre, né? Você perguntou, existem aldeias onde esse pai participa? Mas você sabe que eu aqui né, sou leiga nesse assunto, mas eu pensei um pouco nessa coisa da construção social do pai, né? O pai não é convidado a participar, o filho não vê o pai participando, então ele não vai participar enquanto pai, né? Então eu fico imaginando se isso existe, sendo que a gente está vivendo uma construção social onde o pai nunca é essa figura protagonista, né? Será que a gente vai ter alguma ciência comprovando alguma coisa que na prática eu acho que não acontece, né? Porque o pai já ali de saída não é convidado, dizem que ele não é apto, dizem que ele não tem jeito, né? Daí a mulher acaba se apegando nesse papel de mãe, né? Porque é onde ela tem jeito. O resto ela não tem jeito, né? O resto todo mundo questiona, né? Mas na maternidade não. Então daí o pai também acaba não entrando. Então, assim, eu acho que eu vejo muito isso como uma construção social. Se esse menino, que é meu filho, não vir o pai dele sendo um pai ativo, ele não vai repetir esse comportamento no futuro, né? Então eu vejo mais esse papel social do pai que eu acho que é completamente eclipsado e as pessoas deixam de lado, como se ele realmente não fosse importante. E a partir do momento que ele não é importante, a mulher fica sobrecarregada mesmo, né? Porque daí é tudo com ela, é tudo ela. Porque ele não nasceu para isso, não tem jeito. Gente, sabe, se o homem chegou na Lua, ele não sabe trocar uma fralda? Eu acho que esse pai é que nem cabeça de bacalhau. Ele existe, mas a gente nunca vê, né? Então, sempre a gente encontra o bacalhau só metade. E curioso que cabeça de bacalhau, os países nórdicos, eles estão bem adiantados nessa presença do pai de um outro lugar, né? Algumas coisas que para a gente são impensáveis, em alguns países já acontecem com uma certa normalidade. O pai com uma criança de 20 dias ficar sozinho para a mãe viajar a trabalho, por exemplo, que para a gente é impensável, né? Ele é obrigado a tirar licença paternidade. Tem uma outra condição para isso acontecer. Literatura eu não saberia te dizer agora, não me ocorre nada de pronto. Mas tem gente bem interessante trabalhando com os pais. O Alexandre Coimbra, que é uma pessoa que faz grupos bem interessantes e que estão resgatando, e eu concordo plenamente com a tua fala, que tem algo que está se transformando nesse sentido e está autorizando mais os pais, mas a perinatalidade, o evento da gravidez, do parto, puerpério, realmente coloca a mulher numa posição diferente do homem em relação à chegada de um bebê. O bebê ele é ávido por tudo que vem do corpo da mãe, ele tem ele é aditivo, o cheiro da mãe, o gosto da mãe, são coisas importantes. O bebê isolado da mãe no começo pode sentir uma privação mesmo, né? E a mãe também. Então tem questões aí importantes que não justificam tudo que vem depois, porque isso é um período muito pequeno em relação ao que é a maternidade, o que é a paternidade, né? Em relação à escola, eu acho que vai ficar para outra. É um assunto que me interessa muito, porque eu acho que a escola está se esvaziando. Nossa função mais importante a gente está deixando. Qual é a distância ótima dos pais da escola? Só escolas muito fortes em termos de lista de espera, que não estão preocupadas em perder os alunos, é que estão realmente bancando um espaço de pais. Vocês não estão convidados a dar palpite. As outras que dependem dos pais como clientes estão à mercê disso daí. Então, isso é muito sério, muito preocupante. Agora, Mariana, eu não sei, eu acho que é difícil responder. Essa pergunta é complexa, mas a gente tenta transmitir o furo, a gente tenta transmitir a não garantia, a gente tenta transmitir a não preparação, né? A psicanálise ela faz essa tarefa em glória e de dar uma estragadinha na festa, sabe assim, olha, gente, só que não, hein? Olha, desculpa, não vai ficar melhor. Ai, desculpa, a gente que teve que falar essa coisa, porque sempre a gente que tem que falar essa coisa chata, não está evoluindo coisa nenhuma, entendeu? Então, a psicanálise tem que contar esse negócio e depois sair correndo. Mas na verdade, mas você mesmo diz, às vezes você fala assim, olha, não tem, e o que você vê lá, que você pensa que a pessoa vai arrancar os cabelos, é um alívio. Ai, não tem, então não preciso correr atrás. Porque é bom, né? Se não tem, não preciso correr atrás. Então, tem uma esperança nesse... Esperança é uma palavra péssima. Tem um conformismo que pode produzir o novo, que pode criar coisas, né?
mas conformismo no sentido de você sustentar, bancar, que tem um limite. Topar com o impossível, assumir a castração e ver o que dá para fazer com isso, não ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Bom, a escola é um coletivo muito importante quando se trata de crianças. A mim, o que me preocupa é o seguinte: que outros coletivos a gente tem? Porque o ponto é, assim, estamos todos trabalhando muito. E, ao trabalharmos muito, tem também uma condição de onde é que a gente desfruta junto com as crianças. A vida tem se transformado entre trabalhar durante a semana e consumir no fim de semana. Tem outros coletivos, fazer festa junto, cortar grama junto, ou seja, a vida mais comunitária. Que lugar isso tem? Isso me parece uma pergunta muito importante. A escola é um coletivo, mas que outros a gente tem? Porque, senão, também a escola acaba sendo o único lugar de convívios de crianças, que são exércitos de filhos únicos, e que, na verdade, se produzem na escola reproduções dos sintomas sociais, como o bullying. No bullying, onde, bom, se a gente aprende que a gente tem que pisar no pescoço do outro competitivamente para ter um lugar na sociedade, por que a criança não vai ser cruel com um amiguinho assim que descobrir a fraqueza? E que, além disso, depois vem o WhatsApp de mães da escola, que cada uma defende narcisicamente o seu filho. Então, esse é um ponto importante da gente pensar também que forma de coletivo uma escola consegue criar, porque não tem sido para nada fácil para as escolas, tem sido muito difícil, porque, como todos os coletivos estão muito rompidos, muito esgarçados pela individualidade, isso tem sido tarefa difícil. Dos pais. Se a gente pensa ali, a condição de uma criança, entre dois, pelo menos, é um coletivo. E eu me lembrava de algo que, tá bem, a gente vem de uma história de muito machismo, das mulheres muito solitárias, mas não está fácil para os homens também, com essas mulheres a toda no discurso social. E eu me lembro de algo que uma vez um neonatologista disse, lá em Florianópolis, num encontro sobre bebês. Ele disse assim: poxa, as mães reclamam que os pais não participam, mas quando eles querem participar, elas querem que eles só façam do jeito delas. E ninguém quer brincar só do jeito do outro. Para brincar, a gente também quer inventar alguma coisa junto. Então, também os pais, muitas vezes, se encontram com essa mulher que os desautoriza. Porque deixar o outro entrar é também permitir que o outro faça um pouco do jeito dele, que invente um pouco do jeito dele. Então, acho que aí tem algo que precisa ser recordado, porque, sem dúvida, ainda há muitas injustiças nesse mundo. Mas isso não quer dizer que toda diferença seja injustiça. Eu acho que é muito importante que a gente também guarde lugar às diferenças. As diferenças masculino, feminino, que o tanto que elas possam ser culturais, o tanto que elas possam ser algo que se traz, o quanto isso é uma posição subjetiva de falar da feminilidade e da masculinidade, e o quanto isso tem a ver com a singularidade de cada um. Porque também tem casais que passam, por exemplo, a contabilizar quantas fraldas cada um troca, quantos banhos cada um dá, como se isso fosse fazer algo justo. E não pensar o que é possível, o que é melhor, o que é mais interessante para cada um. Então, acho que a gente vem de uma sociedade na qual esses lugares estavam muito pactuados, de uma maneira que engessava as relações e que causava muito sofrimento. Agora, esses pactos se rompem, isso traz liberdade, mas também dá muito trabalho para os casais, porque a gente, a cada coisa, então, precisa reinventar o que fazer. E esse tem sido o trabalho da contemporaneidade. Quanto ao lugar da psicanálise, penso que a gente está fazendo. A psicanálise, ela está na interdisciplina, está na rede pública, ela permeia.
E mesmo aquela psicanálise que possa se considerar como a mais tradicional, pois bem, quando alguém faz análise, aprende um pouco a acolher o outro em si, porque a gente pode suportar escutar um pouco mais o nosso inconsciente. Isso, por si só, já tem um efeito menos reativo e menos defensivo com a diferença do outro. Nesse sentido, há um efeito no laço social quando alguém atravessa a sua análise e pode acolher o seu outro, o seu inconsciente em si. Porque isso torna a gente menos insuportável com aquilo que a gente vê no outro porque não suporta na gente mesmo. Então, isso também tem um valor social de transformação em relação à psicanálise, que é muito diferente do que se acha que é individual, que é egoísta, né? Essas coisas que a gente tanto escuta por aí de uma maneira preconceituosa. Bom, eu já baguncei. Eu também vou ter que engolir minhas perguntas aqui para a próxima oportunidade. Muito obrigada, né, pelas apresentações. Acho que foi um encontro super rico. Obrigada a todos. Boa noite.